A Casa da Moeda e a soberania do Brasil caminham lado a lado. Para que uma nação seja efetivamente soberana, é preciso ser capaz de garantir seu território, seu idioma, seus símbolos, suas forças armadas e sua moeda. Além de controlar outros aspectos da economia, como as taxas de juros e de câmbio através de seu Banco Central, ser capaz de emitir sua própria moeda garante ao Brasil sua soberania monetária. Com seus 324 anos de existência, a Casa da Moeda é hoje, orgulhosamente, a empresa pública responsável pela produção do dinheiro brasileiro. Fundada em 8 de março de 1694, na cidade de Salvador, foi criada para a fabricação de moedas com ouro proveniente das minerações. Era a soberania monetária brasileira sendo gestada em uma época em que o nosso litoral era alvo de piratas e corsários, atraídos pela descoberta de ouro em abundância. Nos 2 séculos anteriores, o Brasil já havia sofrido invasões em larga escala, tanto pelos holandeses quanto pelos franceses. A cunhagem das primeiras moedas genuinamente brasileiras inicia-se 1 ano depois da fundação da Casa da Moeda, permitindo assim que as diversas moedas estrangeiras que circulavam aqui fossem progressivamente substituídas. Acompanhando o desenvolvimento do Brasil e sua consolidação como Estado nacional, a sede da Casa da Moeda é transferida por diversas vezes, até finalmente se consolidar no Rio de Janeiro. Na capital fluminense, ocupou por 130 anos o palácio onde hoje é a sede do Arquivo Nacional, no Campo de Santana. Quando em 1964 é criado o Banco Central do Brasil, torna-se mais evidente a necessidade do país produzir suas próprias cédulas, que até então eram importadas de empresas de outros países como França, Alemanha, Inglaterra e Bélgica. Para cumprir essa meta, por iniciativa de trabalhadores moedeiros e moedeiras, foi aberta em 1969 a primeira fábrica de cédulas brasileiras, após uma modernização do prédio onde a empresa já funcionava há um século. O Brasil, então, inicia sua caminhada rumo à autossuficiência na produção do dinheiro em papel. Em 1984, a Casa da Moeda do Brasil inaugura sua atual sede, o Complexo Industrial de Santa Cruz, na zona oeste do Rio de Janeiro, um dos maiores do gênero no mundo. No local, funcionam as 3 fábricas da empresa, de cédulas, de moedas e a gráfica geral, onde são desenvolvidos produtos com elevado padrão de qualidade exigido no mercado nacional e internacional. Em um dos marcos de sua atuação, a empresa brasileira mobilizou toda a sua capacidade para produzir em tempo recorde todo o padrão monetário brasileiro para a implantação do Plano Real em 1994. Em 2008, o Banco Central publicou um estudo no qual foi projetado o crescimento de 15% da demanda por meio circulante nos anos seguintes. Isso levou a Casa da Moeda a reformular completamente seu parque fabril, com um investimento superior a R$1 bilhão realizado entre 2009 e 2013. A empresa também investiu fortemente na capacitação técnica dos seus trabalhadores. É importante destacar que a Casa da Moeda não se limita à sua função precípua, que é a cunhagem de moedas e medalhas e a impressão de cédulas. Também realiza outros importantes serviços, como a impressão de passaportes, um trabalho muito sério, pois implica a manipulação de dados pessoais dos cidadãos brasileiros. É a Casa da Moeda a serviço do Brasil e dos brasileiros. Mas todo esse investimento pode ter sido em vão se a Casa da Moeda for privatizada. Essa proposta é um ataque frontal à nossa soberania, além de um erro estratégico que poderá abortar o futuro do nosso país como potência mundial. As guerras comerciais voltaram ao cenário mundial e a liberalização comercial parece ter chegado ao fim. Ter nossa moeda produzida por multinacionais estrangeiras seria regredir e perder nossa soberania monetária. Um prejuízo imenso para o país e para os brasileiros, que teriam seu dinheiro refém de empresas estrangeiras que não têm suas sedes nem sua produção em nossas jurisdições. Deixaremos outro país ter esta alavanca de pressão sobre nós? O Brasil, dadas suas dimensões geográficas e demográficas,
inevitavelmente estará entre as 5 maiores economias do mundo nas próximas décadas. O Brasil não quer voltar aos tempos de colônia. Queremos caminhar para a frente e abraçar o futuro. E o futuro é um país soberano. A Casa da Moeda é do Brasil. A Casa da Moeda é a segunda empresa mais antiga do Brasil. Entre outras atividades, ela produz o nosso dinheiro, moedas, passaportes. Querer privatizar essa empresa pública, que é lucrativa, no meu entender, é no mínimo contrassenso. Assim sendo, faremos todo o possível contra essa privatização. O meu espírito sempre é de privatizar, mas com critério. No caso da Casa da Moeda, não existe critério para privatizar. Conte comigo, Jair Bolsonaro, tamo junto nessa empreitada.